Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. É com muita satisfação, né? Com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje, né? E, como sempre, né? Não pode deixar de ser. Eu vou pedir aí o seu apoio aí, né? Com o joinha aí, né? Para dar força para mim, para o YouTube divulgar mais o meu trabalho aí, né? E pedir para você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, ô meu irmão, o que é que você está esperando, meu irmão? Dá essa força para mim aí, me ajuda aí, tá? Essa ajuda sua é muito importante. Ô minha querida irmã Marilene, lá em Camaçari, né? Camaçari mesmo, né? Camaçari, no estado da Bahia. A irmã Marilene, a gente tem batido longos papos aí, né? Eu tenho ajudar, pelo menos eu estou tentando ajudar ela naquilo que eu posso, né? Tirar algumas dúvidas dela aí, que ela ainda tem algumas dúvidas, né, quanto à organização das Testemunhas de Jeová. E graças a Deus eu acho que eu estou conseguindo, né? Né, irmã Marilena? Abração para você, tá, minha querida? Você, ó, você é uma menina nota 1000, tá? Parabéns para você, viu? Parabéns pela sua atitude de deixar essa balbúrdia aí. E eu gostaria de dizer para aquele irmão que é testemunha de Jeová, mas está um pouquinho desanimado ali na seita, né? Porque ali o irmão às vezes está com algumas perguntas para fazer, não pode fazer, porque ali, né, tudo ali é proibido, né? Não pode perguntar nada, não pode questionar. Pergunta para mim aqui. Faça igual a irmã Marilene. Faça como a irmã Marilene. A irmã Marilene, ó, assistiu meus vídeos ali umas poucas vezes e depois, ó, falou comigo assim, ó, manda o seu telefone para mim, manda o seu contato para mim que eu quero conversar com você. E eu mandei e graças a Deus a gente está tendo aí bons bate-papos aí, né? Faça como a irmã Marilene. Fale comigo aqui que eu respondo para você. E também eu gostaria de dizer para aquele irmão que passou pelas Testemunhas de Jeová, ficou lá muitos anos, né? E ficou muitos anos, mas saiu de lá, não tem nem saudade mais, mas só lembra de Jesus, né? Porque lá nas Testemunhas de Jeová, de vez em quando, muito raramente, eles falam em Jesus. É, muito raro. É. Sempre, normalmente é quando eles vão terminar a oração. Que termina a oração em nome de Jesus. É, pelo menos nessa hora eles falam o nome de Jesus. Mas é muito raro. Então, você que ainda lembra de Jesus, lembra da palavra de Deus, entre em contato comigo aqui para a gente falar sobre Jesus e sobre a palavra de Deus, tá bom? E aquele irmão que passou por uma seita, seja ela qual for, teve uma experiência ruim e quer ajudar outros, né? Quer evitar que outros passem pelo mesmo que ele passou. Mas o irmão talvez não tenha experiência para fazer isso, né? Fala comigo aqui que eu faço um vídeo aqui, né? Eu faço um vídeo aqui contando a sua história. Faça um áudio aí, manda para mim. O meu telefone é 991515617, o DDD 037 das Minas Gerais. Uai, sou, que trem bom danado! Que trem bom danado! Os trem dessas Minas Gerais aqui. Meus irmãos, ontem eu fiz um vídeo aqui provando com provas irrefutáveis. As provas que eu coloquei aqui são provas irrefutáveis de que essa história do corpo governante das Testemunhas de Jeová, que Noé pregava, né, para as pessoas, para os seus contemporâneos ali, isso aí é balela, isso é conversa para boi dormir, isso é para fazer as Testemunhas de Jeová pregar. Então, meus irmãos, isso não passa de uma manobra suja do corpo governante. Mas veja, dois irmãos testemunhas de Jeová entraram em contato comigo através dos comentários e me dizendo que na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ali chama Noé de pregador da justiça. Os irmãos entraram em contato comigo dizendo que segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, chama Noé de pregador da justiça. Bom, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma sugestão para vocês dois, mas não só para vocês dois, como para
qualquer pessoa que gosta da palavra de Deus, que gosta de ler a palavra de Deus e que tem apreço pela palavra de Deus. Qualquer pessoa que gosta da palavra de Deus e que tem apreço pela palavra de Deus deveria fazer um curso de teologia. Deveria fazer um curso de teologia. Porque se você fizer um curso de teologia, você vai aprender como que interpreta um texto bíblico. Porque vocês dois não sabem interpretar texto bíblico, e não só vocês dois, como muitos outros aqui que entram aqui nos comentários, infelizmente, não sabem. Para vocês interpretar um texto bíblico, a primeira coisa que vocês têm a fazer é do que se trata. Qual que é o assunto que está envolvido naquilo ali? Porque muitas vezes o texto trata de um assunto e a pessoa que está interpretando o texto, como não tem conhecimento para isso, interpreta com outro assunto muito diferente, não tem nada a ver, né? Por exemplo, 2 Pedro, no capítulo 2, ali não trata de pregação. Esse capítulo de 2 Pedro, o capítulo 2 todo de 2 Pedro, ele não fala de pregação, de maneira nenhuma. Ali fala do castigo de Deus. Esse capítulo 2 de 2 Pedro, ele fala do castigo de Deus para quem desobedece a Deus e da bondade de Deus para quem obedece. Ali não está falando de pregação. Bom, primeiramente, em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 3, ali diz para as pessoas que quem desobedece a Deus, diz para as pessoas que desobedecem a Deus, que o juízo deles está lavrado. Então, aquelas pessoas, aqueles pecadores impenitentes, que estão sempre desobedecendo a Deus, sabe que está errando, mas continua errando, o castigo deles já está lavrado. E Deus citou um exemplo aqui, ó. Aliás, o apóstolo... Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então o apóstolo Pedro citou o exemplo aqui. Deus, ele não poupou nem os anjos que rebelaram contra ele. Ele castigou até mesmo os anjos, precipitando-os no abismo. Até mesmo os anjos que rebelaram contra Deus receberam o castigo de Deus. Agora, quanto mais nós, né? Quanto mais nós... Agora, veja, meus irmãos, em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 4, né? Aqui Pedro dá um exemplo de como Deus lida com os ímpios. Foi quando ele falou ali que Deus não poupou nem os anjos. Ele mostrou que Deus, os ímpios, a pessoa ímpia, aquela pessoa impiedosa, aquela pessoa que peca impenitente, aquele pecador impenitente, Deus não poupa ele. Então ele vai ser castigado. O castigo dele já está reservado. Então ele pode aguardar que o castigo dele já está reservado. Agora que entra o texto em questão. O texto que os meus irmãos citaram aqui, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, aqui vai mostrar que Deus castigou os anjos, mas poupou, ou seja, preservou Noé, porque Noé era um homem bom, né? Noé era um homem bom. Deus preservou Noé. Numa população ali, né? As pessoas estavam totalmente pervertidas ali, todo mundo praticando o mal, e Deus preservou Noé. Agora, preste atenção, meus irmãos, preste atenção num ponto muito interessante aqui. Apesar de tanta injustiça que havia nos dias de Noé, Noé e a família dele foram os únicos que não praticaram injustiças. Noé e a família dele foram os únicos. Agora, preste atenção. Uma perguntinha para vocês. Isto não significa que Noé é um pregador da justiça? O fato de Noé viver num mundo cheio de injustiça e ele, no meio de tanta injustiça, ele ser justo, dar um exemplo de justiça para os outros ali, isso não quer dizer uma pregação?
Isso não é uma pregação? Preste atenção, meus irmãos. Agora, eu queria bater um papo aqui com os meus irmãos testemunha de Jeová. Meus irmãos, porque vocês, testemunha de Jeová, vocês não são meus inimigos. Vocês são meus irmãos. Se vocês não querem ser meus irmãos, tudo bem. Mas eu, da minha parte, eu considero vocês meus irmãos. Eu tenho certeza que vocês são filhos do mesmo Criador que eu sou. Vocês são filhos do mesmo Deus que eu sou. Então vocês são meus irmãos. Vocês podem até não querer, o corpo governante pode colocar isso na cabeça de vocês, que vocês não são meus irmãos, mas eu considero vocês meus irmãos. Então eu quero bater um papinho com vocês. Ontem, por exemplo, eu falei aqui, no vídeo que eu fiz ontem, eu falei que nós temos duas maneiras de pregar. Por palavras e por ações, pela nossa conduta. A palavra que nós, a pregação que nós pregamos pelas nossas ações, pela nossa conduta, ela é muito mais importante do que a pregação que nós pregamos por palavras. Raciocine comigo aqui, ó. Num mundo cheio de todo tipo de injustiça, violência e tudo mais, e Noé era o único justo no meio daquela confusão. Isso não era uma pregação? Isso não era uma pregação que Noé estava fazendo? Noé, com a sua atitude, com a sua justiça, com seu modo de agir, no meio de tanta injustiça, Noé estava fazendo uma pregação. Por isso que o apóstolo Pedro diz que Noé foi um pregador da justiça. Depois de Noé ser um exemplo de ser humano no meio de um povo tão pervertido, será que Noé ainda tinha que sair de casa em casa, pregando para aquele pessoal, dando sermão para aquele povo ali? Será que precisava de mais alguma coisa? Será que a atitude, as ações de Noé não eram o suficiente para mostrar para aquele povo ali que a pessoa pode ser honesta, se quiser ser? Que todos nós podemos ser honestos, todos nós podemos ter boas ações, depende de a gente querer. Viram? Agora, veja, meus irmãos. Agora preste atenção aqui no outro ponto muito interessante. Logo depois de falar ali de Noé, lá em 2 Pedro, capítulo 2, ali no versículo 5 ali, depois de falar de Noé, ali vai falar, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8, vai falar de Ló, né? Vai falar também de Ló e da destruição de Sodoma e Gomorra. Aqui fala da destruição de Sodoma e Gomorra e do livramento de Ló. Ló também foi livrado da destruição de Sodoma e Gomorra, assim como Noé foi livrado ali nos dias, naqueles dias do dilúvio. Aqui diz que Ló, a exemplo de Noé, Ló era afligido pelo procedimento libertino daquele povo insubordinado dali das cidades de Sodoma e Gomorra. Ló atormentava a sua alma por causa das obras iníquas daquele povo. Ló vivia com a sua alma atormentada, porque ele não concordava com as atitudes daquele povo. Se vocês notarem, vocês vão ver que o contexto histórico dos dias de Noé, do período ali, né, pré-diluviano, com o período ali de Sodoma e Gomorra, o contexto histórico tem uma semelhança muito grande. O contexto histórico dos dois momentos ali tem uma semelhança idêntica. Agora vem uma pergunta muito interessante. Se as situações eram idênticas, por que é que Deus daria uma oportunidade de salvação para as pessoas ali do período pré-diluviano e não daria uma oportunidade para as pessoas de Sodoma e Gomorra? Por quê? Será que Deus era injusto? Aliás, será que Deus é injusto? Porque veja, presta atenção. As testemunhas de Jeová diz que Deus deu uma chance para as pessoas do tempo dos dias de Noé, que mandou Noé pregar para eles. Por que é que Deus não mandou que Ló pregasse para as pessoas de Sodoma e Gomorra? Se o contexto histórico ali eram idênticos, a maldade era iguais, tanto
nos dias pré-diluvianos, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Será que Deus é injusto para dar uma oportunidade para as pessoas pré-diluvianas e não dar uma oportunidade para as pessoas de Sodoma e Gomorra? Então nós podemos ver que essa palavra, pregador da justiça, ali, que o apóstolo Pedro disse, o apóstolo Pedro quis dizer que Noé teve uma atitude coerente. Noé teve uma atitude coerente no meio de um mundo totalmente cheio de injustiça. Isso é que significa Noé ser um pregador da justiça. Agora, outra coisa que eu tenho em mente comigo aqui. Aquele povo ali do período pré-diluviano ali, era um povo totalmente violento. Muito violento. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Será que se Noé batesse na porta deles ali e fosse ali dar um sermão para eles, falar para eles que eles estavam errados, que eles precisavam de mudar, será que Noé saía vivo dali? Será? O que vocês acham? Com um povo mau, violento, como eram as pessoas naqueles dias. Vai que Noé bate na porta de um gigante daquele e fala para ele assim, olha, você tem feito muito mal para as pessoas, você precisa mudar a sua atitude. Será que Noé saía dali vivo? Olha, meus irmãos, eu sei não, viu? Será, pensa bem, será que era preciso Noé pegar uma pastinha de couro de dinossauro e sair de porta em porta pregando para aquelas pessoas que as atitudes deles não eram corretas, que eles precisavam de fazer uma mudança de vida para se salvar? Será que precisava disso, meus irmãos? Olha, eu não sei não, viu? Eu não sei não. E eu acho, no meu ponto de vista, estou falando o meu, não sei o de vocês. Se Noé pegasse uma pastinha de couro de dinossauro, colocasse umas revistas Sentinela escritas em pele de ovelhas, umas revistas Sentinela escritas em pele de ovelhas, e saísse na porta daquele pessoal pré-diluvianos para ensinar para eles ali, para pregar para eles, eu acho que Noé ia sair da casa deles ali num carro funerário. Eu acho que sim. Então, portanto, meus irmãos testemunhas de Jeová, tira isso da cabeça. Esse negócio de pregação de Noé, isso aí é coisa do corpo governante para fazer vocês pregar mais e mais e mais e mais. Porque o negócio do corpo governante é pregação. O negócio do corpo governante é pregação. O negócio do corpo governante é vocês pregar para vender bastante publicações para eles. E cada vez, e quanto mais vocês pregar, vocês nunca vão atingir ali um topo. Sempre que vocês pensar que está atingindo um topo, vocês são incentivados a subir outro degrau. Então, essa história de que Noé era pregador, isso aí é mais uma manobra suja do corpo governante para incentivar vocês a pregar mais e mais e mais. Portanto, não acredita nisso não, tá? Vai por mim, tá? Vai por mim, não acredita nisso não, viu?